Olá, eu sou Ludmilla e esse é o canal Relíquias Ocultas com o nosso vídeo semanal. Hoje, dando uma pausa nos assuntos sobre o Novo Testamento para falar sobre elas, porque essa semana é o dia delas, as bruxas, as feiticeiras. Vamos falar um pouquinho sobre as feiticeiras, né? Não sobre o dia em si. Acho que vai ter bastante informações aí essa semana sobre esse assunto, né? Que tem a ver com celebrações pagãs. Eles celebravam todas as mudanças das estações, né? Então agora estamos se encaminhando no hemisfério norte para o fim do verão, de fato, o início do inverno. As noites estão ficando mais longas, e aí vem o dia de Todos os Santos, o dia dos Mortos, que tem a ver com toda essa coisa da natureza, né, do calendário. Nós vamos falar mais das bruxas. Então, o que eu resolvi falar? Eu resolvi falar um pouco de uma coisa que eu, quando fui ler um pouco mais a respeito, fiquei bastante surpresa. Um fenômeno, um momento, um episódio da história chamado Caça às Bruxas. Se eu perguntar para você em que momento da história se deu a caça às bruxas, eu acho que muito provavelmente você responderá, como eu responderia até alguns anos atrás, Idade Média, não é verdade? Deve ser por causa dos filmes, mais uma vez, né? Os filmes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E tem filmes, né, fantásticos, maravilhosos, com aqueles cenários e aquele visual tétrico, escuro, meio chuvoso, cheio de nuvens, bem típico de filmes da Idade Média, né? Pelo menos aquilo que a gente entende por Idade Média. E aparecem bruxas, né? Tem assim várias histórias em que às vezes não é centrado na bruxa, mas aparece uma bruxa ajudando um grande herói, ou eles passam por algum lugar onde tem uma bruxa, e aí, né, a gente acha que é a Idade Média. Mas na verdade, a caça às bruxas, a perseguição sistemática às bruxas, não aconteceu na Idade Média. Vamos lembrar então que a Idade Média começa mais ou menos, né, ali o marco, ano de 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, e termina aí mais ou menos 1000 anos depois, em 1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Isto é a Idade Média. Durante a Idade Média, a igreja não tinha preocupações com feitiçaria, com bruxas. Pelo contrário, a feitiçaria era considerada uma superstição. E se você fizesse uma acusação a alguém, seu vizinho, ou sei lá, alguma pessoa, porque secou o leite da sua vaca, ou então a sua plantação não está dando frutos, provavelmente você ia sair punido, você seria considerado errado, um maluco, porque a feitiçaria era considerada uma grande ilusão. A grande preocupação, o foco da perseguição da igreja durante seus primeiros tempos, da igreja primitiva, ali primeiros séculos depois de Cristo, e durante toda a Idade Média, foi com uma coisa chamada heresia. Heresia vem de uma palavra grega chamada heresis, que significa escolha. Então o herético é aquele que escolhe, ele faz uma escolha, no caso diferente da escolha da ortodoxia oficial, a gente está falando de religião, né? Da religião oficial, com os dogmas aceitos oficialmente. A heresia mais famosa da Idade Média é a heresia dos cátaros. Cátaros ou albigenses, eles têm outras denominações, existem até, eu estava lendo outro dia um artigo falando do problema das diferentes denominações desse povo, dessa seita ou heresia, né, cátara. Eles se tornaram tão perigosos, eles foram considerados tão ameaçadores pela igreja, que foram alvo de uma cruzada só para destruí-los, que não tem nada a ver com aquelas cruzadas que foram para Jerusalém. A cruzada dos cátaros é a cruzada albigense, que é uma outra palavra que era usada para designar esse pessoal aí.
Eles foram então perseguidos sistematicamente, foram alvo dessa cruzada, e seu último bastião de resistência, que era em Montségur, no sul da França, foi atacado, sitiado, atacado e tomado em 1244. Então assim, o panorama é, durante toda a Idade Média, feiticeiras não é que não existiam, existiam, desculpe, feiticeiras e crenças em feiticeiras, papiros mágicos, encantamentos desde a antiguidade. Os épicos gregos que eu vivo mencionando, né, falam de feiticeiras como Circe. A Tessália, na Grécia, era considerada como terra natal das feiticeiras, mas elas não eram consideradas uma ameaça, e durante toda a Idade Média, mais importante ainda, elas não eram consideradas uma realidade. Essa história, esse cenário muda quando o Papa Inocêncio VIII promulga uma bula papal, né? Obviamente ele era o Papa, dando suporte aí a um clérigo chamado Heinrich Kramer. Ele era inquisidor e havia sido chamado a uma cidadezinha na Alemanha para investigar um caso, uma denúncia de feitiçaria, no qual uma moça havia sido acusada de enfeitiçar um cavaleiro muito digno, e ele havia ficado doente, e seu médico havia receitado que ele parasse de ver a moça, e Kramer vai investigar. Ele investiga assim com muita veemência, com muita virulência a vida pessoal dessa moça, a acusa de feitiçaria, e o bispo da cidade bota Kramer para correr, dizendo que ele que estava errado, que aquilo ali não correspondia aos fatos. Ele fica com muita raiva e se dedica aí a várias pesquisas e a provar, sim, que a feitiçaria era uma realidade, que ela existia. E o fruto de suas investigações, e de acordo com alguns livros, né, que eu li, o fruto de sua vingança pessoal e de seu fanatismo religioso foi um livro que é um grande marco nessa história da feitiçaria. Este livro se chama Maleus Maleficarum. Tem um título muito longo, né? Mas ele é mais conhecido por Maleus Maleficarum, ou sua tradução, O Martelo das Feiticeiras. Neste livro, Heinrich Kramer e James Sprenger, esse livro é dividido em 3 partes, nas quais eles descrevem minuciosamente como se identificar, como acusar, como interrogar, obter confissões sob tortura, finalmente punir e executar uma feiticeira. É um livro altamente misógino, até para os padrões da época, né? Na época, você sabe o que é misoginia? Misoginia é ódio às mulheres. Então, antigamente, a situação das mulheres era ainda pior do que ela é em muitos países hoje, né? A gente enfrenta machismo aí no mundo, claramente, mas nessa época aí, né, na Idade Média, na Idade Moderna, a situação era pior. Então, este livro, Maleus, ele é considerado extremamente radical até para os padrões da época. E ele serviu, então, como um guia, um modelo, por alguns considerado um manual de caça às bruxas, que acabou convencendo as pessoas ali da realidade da bruxaria, da feitiçaria. A princípio, as mulheres, né, eram as principais suspeitas, mas isso virou uma bola de neve, e homens também eram presos, crianças eram presas, famílias inteiras torturadas. As pessoas acabavam denunciando o seu próprio vizinho por medo de serem elas presas e denunciadas. Foi um capítulo triste, lamentável na história da humanidade. Os números, né, mais atualizados dão conta de entre 50 a 60 mil pessoas que tenham morrido vítimas dessa perseguição, dessa onda persecutória, que teve como vítimas aí essas pessoas que muitas vezes sofriam de doenças psiquiátricas, tinham histeria, ou algum tipo de problema mental, velhas que moravam sozinhas, que tratavam pessoas com ervas, curandeiros, né? Enfim, coisas que não tinham absolutamente
nada a ver, não ofereciam perigo, mas o Kramer, com o Malleus, conseguiu aí convencer as pessoas de que elas eram muito perigosas. Um dos motivos pelos quais, né, algumas pessoas apontam o sucesso do Malleus é que existe um foco muito grande aí nas atividades sexuais dessas mulheres aí que eram acusadas, nos suspeitos, né? Então as pessoas gostavam de ler. Bem na época aí que Gutenberg otimiza, né? Não inventou a imprensa, mas que ele otimiza, transforma aí a prensa num instrumento mais eficaz de imprimir livros. Então o Malleus virou aí, digamos assim, um best-seller por causa dessa facilidade da impressão e também porque as pessoas ficaram curiosas. Isso incitou, né, essa coisa dos hábitos sexuais, acabou incitando e excitando a curiosidade da população. Existem aí, né, depois disso, continuou durante alguns bons anos essa virulência contra as feiticeiras. E ninguém sabe, assim, pelo menos eu não descobri, tá? Ninguém bateu o martelo, né, para fazer um trocadilho do porquê teria terminado, como, os motivos. Né? Quando é assim é porque é uma série de fatores, inclusive aí a Revolução Científica que foi dando conta aí, algumas evoluções e caminhos que a própria religião tomou, que foi aí acabando com esses processos e com essas execuções em massa, né, que as pessoas eram queimadas vivas e tal. O fato é que as feiticeiras aí serviram de inspiração para a literatura e para as artes, tanto de um lado horrível, né, tétrico, quanto para um lado mais lúdico. Então, assim, nós temos livros, peças de teatro, né? O grande dramaturgo inglês William Shakespeare escreveu Macbeth, sua tragédia. Ele colocou 3 bruxas como personagens centrais na trama. Macbeth começa com as 3 feiticeiras. O grande escritor Aldous Huxley fez um estudo muito profundo sobre um episódio de possessão demoníaca que aconteceu na França. O fruto, né, desse estudo, ele publicou este livro aqui, Os Demônios de Loudun. Se você gosta do tema, se interessa, eu também recomendo. O dramaturgo americano Arthur Miller, que foi até inclusive casado com Marilyn Monroe, escreveu A Morte do Caixeiro Viajante e escreveu também uma peça chamada As Bruxas de Salem, sobre um episódio que aconteceu numa cidadezinha chamada Salem, em Massachusetts. Existe a peça e existe um filme com Daniel Day-Lewis, muito bom. Se você quiser se interessar, assista. Existem também as comédias, né? Tinha um filme que passava na sessão da tarde chamado Elvira, Rainha das Trevas. Muita gente fala comigo sobre esse filme, se diverte, dá uma risada com as aventuras de Elvira, causando numa cidade do interior dos Estados Unidos, com suas posturas heréticas, né? Porque a Elvira era uma herética, com seus decotes e a sua irreverência. Nós temos também, eu me lembrei, né, do Aprendiz de Feiticeiro, com o Nicolas Cage, e a maravilhosa Mônica Bellucci fazendo o papel de uma feiticeira, sempre com roupas maravilhosas. Então, assim, nós temos um lado horrível, trágico da questão das bruxas, e temos também os artistas aí, escritores, os diretores de cinema que aproveitaram essa inspiração e escreveram obras para nos entreter. Tudo tem a ver também, né, gente, com essa crença muito antiga das religiões mais primitivas em possuir aí algum tipo de segredo ou fórmula que te possibilite controlar os 4 elementos e fazer modificações na realidade, que é uma coisa muito instigante, né? E aí a gente gosta de pensar que as feiticeiras tinham aí um caldeirão que fazia um abracadabra, conseguiam fazer uma série de coisas aí que, né, boas ou às vezes ruins, mas que acabavam dando certo. Aí tem história para todos os gostos. Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma informação aí, por favor, seja bem-vindo. Quem se inscreveu, seja mais do que bem-vindo.
Se você quer acrescentar alguma coisa, acha que ficou faltando uma informação, claro que ficou, né? É muito pouco tempo, a gente não consegue falar tudo, mas escreva que eu vou ficar muito feliz de ler e eu desejo a você um ótimo Dia das Bruxas. Comemore, pegue sua vassoura, como eu, saia e vá comemorar com suas amigas e com seus amigos, porque é muito bom a gente poder fazer isso hoje. Não estamos vivendo mais aquela época horrível em que a gente não tinha liberdade de pelo menos fazer as nossas pequenas comemorações, as nossas pequenas celebrações. Então, bom Dia das Bruxas, bom Sabá das Feiticeiras, não deixe de celebrar nunca. E até semana que vem.